queridos e queridas, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Dois Passos de Fé. Bem-vindo e bem-vinda. Viu o título do nosso vídeo? Herbert Richards, versão brasileira. Tá inscrito? Não tá inscrito? Antes de mais nada, vai, se inscreve se você não está inscrito. Ativa o sino, dá um like, comenta, compartilha. Cada vez que você faz isso, não te custa nada, você ainda ajuda o nosso canal para que o YouTube recomende mais e mais o nosso conteúdo. Muito obrigado, gratidão desde já. Sim, hoje falaremos sobre a versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Herbert Richards foi um cara, sim, ele existiu. Foi um cara visionário à sua época. Na década de 50, ele conheceu o Walt Disney. E o Walt Disney disse, olha, a gente está filmando aqui, você já foi na Bahia? E eu queria encomendar, já que está surgindo amizade entre a gente, queria encomendar uma dublagem de uma série que eu estou vendendo para a TV Globo. Gente, era o ano 1950. As novelas, os filmes eram gravados mais ao ar livre. E o Instituto Herbert Richards fazia a dublagem da própria galera aqui do Brasil. Nunca tinha feito uma dublagem estrangeira. E quando o Disney falou para o Richard para fazer, ele disse, vamos tentar. E tentou. E aí teve o primeiro grande sucesso, a primeira grande série exibida pela TV Globo, na década de 50, o Zorro. Com a dublagem, a versão brasileira, Herbert Richards. Herbert Richards, a gente já falou que era um visionário, um sonhador, e é um tema que o Dois Passos de Fé gosta de degustar, porque desafia. Ao longo da biografia do Herbert Richards, a gente entende que era um homem além do tempo. Era um homem que dava oportunidade. Para vocês terem uma ideia, na década de 70, 80, 90, principalmente 70, 80, ele empregava mais de 500 pessoas. Houve um tempo que, mais do que a TV Globo, o Instituto Herbert Richards tinha. Porque todos os dubladores eram atores, ou atores em formação, ou dubladores em formação, sempre tendo uma oportunidade. Você deve conhecer vozes inesquecíveis, mas acima das vozes inesquecíveis dos personagens, tem a legenda, tem a vinheta antes de cada série, antes de cada filme, antes de cada desenho, antes de cada programação. A gente tem que entender que na década de 70, 80, 90, antes, não tinha essa questão diversificada de programação, de streams que a gente tem hoje, de oportunidade. Não, era filme e série. Filme, série. Série, filme. Aquela série bem produzida, bem chutinha, aquele filme também clássico, bem chutinho. Às vezes tinha uma novela, às vezes tinha um jornal entre eles, mas sempre era série e filme. E a cada vez que começava uma série, um filme ou um desenho, nós ouvíamos versão brasileira Herbert Richards. Era o Instituto do Herbert dizendo, aqui estamos, aqui estamos, aqui estamos. Queridos e queridas, o Herbert Richards, até então, virou uma lenda e muitas crianças relatam na biografia do Herbert que falaram a primeira frase, quando começaram a balbuciar palavras e sílabas, falaram a primeira frase ouvindo a programação, o início dos filmes. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards foi a primeira frase de muita gente. E não só isso não. O nome Herbert Richards, o nome do Instituto Herbert Richards, tem muita variação e traduz muito humor também entre os brasileiros. Muita gente chama de Herbert Richards, Robert Richards, Herbert Nilsson, Herbert Richards, Herbert Richards, ainda tem o Walt Disney. Parece que é para rir, mas é para entender. A forma como o brasileiro se apega e se apaixona. Versão brasileira, você já fica esperando o teu coração pulsar Herbert Richards. Ele sempre questionou e trabalhou por dublagens de qualidade. Selo de qualidade nunca vai ser demérito. Selo de qualidade sempre vai ser um passo à frente, um passo além. Então, ele praticava e treinava os próprios dubladores das suas programações, dos seus trabalhos, a se empenharem e dar o melhor de si. E dar o máximo que pudessem dar.
Flexionar palavras é uma melodia que só um diretor, um bom diretor, uma boa equipe de dublagem sabe cortar e dividir como uma partitura de uma música. Essa é a excelência do Instituto Herbert Richards. Ele antes trabalhava no laboratório, limpando câmeras, limpando filme, tirando filme, até mesmo limpando o ambiente. A gente tem que entender, como já debatemos aqui, que a vida não começa no degrau de cima. A gente tem que galgar, tem que pisar no primeiro degrau, no de baixo, para ter o pé não dar uma cãibra de deslumbramento e ir degrau por degrau até chegar ao ápice. E o Herbert foi assim. Tanto é que o nome dele é conhecido, é muito famoso e gerações são apaixonadas pela versão brasileira Herbert Richards. A gente vai deixar de forma pontual aqui uma parte importante que o próprio Instituto fez, afirmou, e depois vem a dúvida, vem o questionamento de muitas pessoas, por que alguns filmes tiveram redublagens? Sim, existem filmes que foram até dublados pelo Instituto, pela versão brasileira Herbert Richards, que passou pela redublagem, por nova dublagem. Remasterizar é mais caro do que dublar de novo. Qualidade do som, sotaques, o vocabulário ultrapassado e principalmente a questão da concorrência. A gente está vivendo... A tecnologia sempre muda. Então, dependendo do filme, dependendo da qualidade do filme, do conteúdo, onde vai ser exibido, tipo TV, cinema, Blu-ray, DVD, até mesmo nos aviões existem dublagens específicas. E o Instituto Herbert Richards, a gente vai chegar já lá, que fim levou o Instituto, que fez a versão brasileira que todo brasileiro ama, onde foi parar. Mas você tem que entender isso, que você às vezes assiste um filme que muda a dublagem do filme. Lina, eu já assisti Titanic, por exemplo, e tem a versão... primeira vez que eu vi, logo assim quando saiu, você fala, era uma dublagem e agora tem outra, a voz do Jack, a voz da Rose, do Pokémon, de tantos e tantos outros também, que vai mudando e você fica, nossa, por que muda? Por que muda? Porque a tecnologia urge e suga. Um exemplo é a saga Crepúsculo. A saga Crepúsculo, se você não sabe, ela tem duas dublagens. Uma especificamente para o Rio, outra para São Paulo. Gente, para o Rio é o Delar e para São Paulo é o Álamo. Conhece Álamo? Quem nunca esperou, antes do filme, versão brasileira, aí esperava aquele Herbert Richards e vinha a versão brasileira Álamo. Versão brasileira Walmart, Audnews, Cinevídeo, BKS, Gota Mágica, versão brasileira VTI Rio, versão brasileira Marshmallow, Dubla Vídeo, versão brasileira Delarte, Audiocorp ou Master Sound. Herbert Richards. Tem gente até que acredita que quando... Os antigos, né? Quando a gente era menorzinho, Herbert Richards, então é bom. Herbert Richards, tem gente que fala na biografia do Herbert Richards que a avó dizia, esse Herbert Richards é muito bom, é muito da hora. Queridos e queridas, o Herbert morreu em 2009. Morreu com 86 aninhos. E ele morreu, o Instituto já estava um pouco ruim das pernas, porque ele fazia questão de pagar todos os dubladores, todos os atores. A gente chegou a 500 o número da folha de pagamento do Instituto Herbert Richards. E ele fazia questão de pagar todo mundo. E por conta disso, por pagar todo mundo, ele às vezes tirava do bolso, mas ninguém ficava sem receber. Quando ele morreu em 2009, no ano 2010, houve um incêndio no Instituto. Boa parte do acervo original foi perdido. Em 2012, infelizmente, o Instituto veio a leilão. Havia muitas causas trabalhistas, encargos trabalhistas para acertar. Há um histórico do próprio Herbert Richards que, enquanto ele estava vivo, nenhum dos seus dubladores, nenhum dos seus funcionários teve o salário atrasado. Ele tirava do próprio bolso para arcar, para bancar o salário das pessoas. Aqueles profissionais não podiam trabalhar por horas, 10 horas seguidas, enfim, pelo tempo, pela carga de hora de trabalho e não receber. Ele queria duas coisas: honrar com o compromisso de pagar todas as pessoas que trabalhavam no Instituto Herbert Richards e ter uma dublagem de qualidade. Uma frase interessante dele, a gente vai encerrar já já, vamos deixar como reflexão.
foi leiloado, ficou o acervo, ficou principalmente a saudade e aquela memória afetiva. Quando você for ver um filme, um desenho, uma série, versão brasileira, Herbert Richards, lembre desse homem que alegrou, que tem realmente aquela memória afetiva do brasileiro, da casa da mãe, da casa do pai, da casa da avó, da casa do colega, da casa do amigo, antes do lanche, depois do lanche, antes da novela, no período da tarde, versão brasileira, Herbert Richards. A frase dele é a seguinte: nada vende mais que qualidade e excelência. E a mensagem que fica é essa: tudo que a gente se propõe a fazer deve ser feito com excelência, com perfeição, com qualidade. Herbert Richards não existe mais, existe a lembrança da excelência do trabalho bem feito. Queridas e queridas, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo oferecido com muito orgulho pela versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira, Herbert Richards. Scooby-Doo, onde tá você, meu filho? Salsicha, olha eu aqui. Que prazer ver você, Scooby-Doo. Há quanto tempo que eu não via você, meu filho? Por onde você andava, meu filho? Andava por aí, não podendo ver um poste.